Record TV, a secretária de Saúde de Santa Catarina, Carmen Zanotto. Muito bem-vinda aqui com a gente, secretária. Prazer. Bom dia, Marta, bom dia, Lucas. Prazer estar aqui com vocês. Bom, ao longo dessa semana, você que vem acompanhando o programa sabe que nós estamos conversando e entrevistando os secretários das principais pastas do Estado, fazendo uma avaliação aí dos 100 primeiros dias de governo. Secretária, é uma honra ter a senhora aqui conosco. A gente queria começar falando sobre uma série que a gente exibiu ontem, especificamente, um dossiê sobre os hospitais, né, de saúde. E especificamente o que chama atenção é a necessidade de reforma dessas estruturas. A gente sempre recebe, inclusive, a participação de telespectadores apontando para essa necessidade, falando da infraestrutura como um todo. A gente queria começar esse bate-papo falando sobre essas ações mais recentes para melhorar a estrutura dos hospitais e, consequentemente, a saúde pública aqui do Estado. Exatamente. Essas obras que nós precisamos fazer, em especial nos hospitais próprios aqui da Grande Florianópolis, são para a gente poder acolher melhor os nossos pacientes. Então, vão desde a revisão dos telhados, parte elétrica, hidráulica, redes de gases medicinais, que é muito importante para a segurança dos trabalhadores e dos pacientes, porque nós temos uma equipe de profissionais em todos os nossos hospitais qualificadíssima, mas as condições de recebimento das pessoas não correspondem com a equipe. Basta a gente ver a emergência do Hospital Infantil de Gusmão, a nossa emergência do Hospital Regional São José, para a gente citar duas das emergências que nós não temos climatização, não temos espaço suficiente para acolhermos com dignidade, que é o que os nossos pacientes precisam com os seus familiares. Bom, esse dossiê apurado pelo nosso núcleo de dados de investigação aqui do Grupo ND apontou situações realmente preocupantes. A gente sabe que a senhora tem intimidade com a pasta da saúde, né? É da área da saúde, enfermeira, já não é a primeira vez que assume a secretaria. Ainda assim, a gente sabe que as necessidades são muitas. Nós temos recursos para tudo isso? Nós temos garantido o governador, porque tão logo ele soube da situação das estruturas dos nossos hospitais, ele determinou que a gente faça o que for necessário para darmos segurança aos profissionais, aos pacientes, para que a gente realmente possa dar dignidade no atendimento. Então, os recursos, é claro que nós temos que economizar o máximo possível, zelar o máximo pelo recurso público, mas de infraestrutura absolutamente necessária. Os hospitais precisam, sob pena de não poderem mais funcionar. Então, se a gente vê, por exemplo, a hemodiálise do Hospital Celso Ramos. Os pacientes de hemodiálise já são pacientes debilitados, além da superlotação para o atendimento do paciente, as condições do ambiente não são condições adequadas. Então, essa reforma geral que nós vamos fazer com ampliação, que nós vamos ter ampliação de leitos de UTI neonatal no Hospital Infantil, Carmela Dutra, nós vamos ter ampliação da emergência do Hospital Infantil, da emergência do Hospital Regional de São José, além, é claro, daquilo que é fundamental. Revisão de parte elétrica, hidráulica, os banheiros precisam estar em condições, as enfermarias, porque nós somos uma casa de saúde. E por ser os hospitais, essas casas de saúde têm que estar, inclusive, dentro das normas sanitárias. A gente vem acompanhando a situação dramática de atendimento, superlotação em algumas unidades, inclusive infantis, o que se torna um sofrimento ainda maior para famílias inteiras, né? Mas a senhora citou especificamente também a unidade do Hospital Celso Ramos. Nós recebemos uma pergunta de um telespectador que mandou agora há pouco sobre essa unidade de saúde. A nossa produção vai colocar aqui na tela. Quem é que mandou, Lucas? A Simone, olha só, secretária, ela disse: bom dia, em dezembro eu estive hospitalizada no Hospital Celso Ramos, na capital, não tinha nem máquina de ressonância, apesar dos médicos maravilhosos, enfermeiras preparadas e atendentes atenciosos, o hospital tem precariedade nos equipamentos. Secretária, para além dessa questão da máquina de ressonância que ela está perguntando, já vou engatar junto à minha pergunta, o Paulo Miller, nosso repórter, chegou a fazer uma ronda nesses hospitais e ele comentou sobre essa dificuldade, por exemplo, as enfermeiras estarem preparadas, os profissionais de saúde estarem preparados, mas no momento de espera, 10 horas de espera, as famílias ficam um pouco raivosas, né? E aí acaba tendo uma dificuldade e até situações de violência. Então, queria usar a pergunta da Simone para falar sobre essa questão das máquinas e também de como os profissionais de saúde têm que lidar, né, até a segurança dentro do hospital. Olha a fala da Simone, né? Apesar dos médicos e a enfermagem serem maravilhosos. É exatamente isso que a gente diz. A equipe é qualificada, a equipe
tem uma dedicação intensa e as condições de trabalho não permitem que isso seja refletido nas condições dignas de acolhimento. Então, o governador Jorginho ele é muito exigente com as condições de higiene, ele sempre diz isso, e nós temos cadeiras quebradas, nós temos equipamentos em manutenção, temos, é claro, agora também as notícias boas, né? A nossa tomografia do Hospital Infantil vai entrar em funcionamento, a nova tomografia, concluímos as obras, o equipamento está instalado. Mas a gente precisa dar dignidade às pessoas. Lembrando também, né, que nós estamos aí com uma situação de dengue na Grande Florianópolis, o que faz com que os nossos hospitais também fiquem superlotados. Por isso que o governador determinou a liberação de 10 milhões de reais para que as unidades básicas de saúde possam estender seus horários das 18 até as 22, abrir sábado e domingo, as UPAs, que são unidades de pronto atendimento, possam aumentar o número de profissionais com o apoio, então, de recursos do Tesouro do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde, para que a gente possa dividir um pouco esse recebimento dos pacientes e reduzir a complexidade que é. Vocês têm absolutamente razão. De 6 a 10 horas, em alguns períodos, é o período de espera, o que traz conflitos com certeza absoluta. A questão da dengue trouxe superlotação para essas unidades. A gente chegou a registrar aqui 13 horas de espera por atendimento em algumas unidades de Florianópolis e Joinville. A senhora citou o combate à dengue, que está sendo feito com muito afinco pelo governo do estado. Agora, em quanto tempo esses recursos vão se refletir em realmente atendimento e minimizar realmente, né, essa espera tão longa das pessoas? Bom, a situação de emergências e intervenções que nós precisamos fazer, o prazo é de 180 dias. A gente quer, se possível, inclusive, num prazo menor. As questões de novos espaços de acolhimento para o atendimento dos pacientes com a dengue, suspeitas, né, já estão acontecendo. Joinville já abriu um novo espaço, um espaço que, inclusive, a equipe do Ministério esteve aqui conosco, a equipe da Secretaria esteve lá e de excelente qualidade. Florianópolis está no mesmo caminho, muito em breve, um novo espaço para os casos suspeitos receberem o atendimento médico e a hidratação, que assim a gente chama, porque a gente precisa dar volume, eles precisam de muito líquido, e as unidades dos demais municípios já estão ficando abertas, várias unidades, e aí a gente pede que dentro de cada secretaria a população procure saber dentro do seu município qual é a unidade que está com horário estendido para poder dar conta de acolhermos e prestar o melhor atendimento a essa população que precisa, porque quando a gente diz, né, nos sinais procure orientação médica de saúde, a gente precisa garantir, então, o atendimento nessas unidades. Compreendemos a superlotação, por isso que obras serão fundamentais, porque as salas de espera, no mínimo, precisam ser acolhedoras, com bancos adequados, com climatização e água nesses espaços. Secretária, entrando nas cirurgias eletivas, né? A senhora e a equipe do governo do estado tem uma meta que foi considerada ousada por nós, que é de zerar a fila, né? Dentro desse primeiro semestre. A gente tem informações aqui que no início do ano, mais de 105 mil pessoas aguardavam pelo processo. Segundo a Secretaria, 25 mil pessoas já saíram dessa fila de cirurgia. O pessoal que nos acompanha, tem cirurgia marcada, vai conseguir fazer dentro desse período? Vão conseguir fazer, nós precisamos fazer. O governador Jorginho, quando ele definiu esse período de 6 meses, tinha uma lógica, porque a gente precisa lembrar que esses pacientes estão registrados de 2017 a 30 de janeiro de 2023. Então, os pacientes que estão entrando a partir do dia 31, nós já consideramos pacientes novos, porque além desses 105 mil, nós tínhamos uma fila para consulta cirúrgica, 117 mil pacientes. Então, o zerar é a gente não ter mais nenhum paciente de 2017 até janeiro de 2023 e, com isso, a gente fazer o atendimento de qualidade. A gente está dizendo na Secretaria que cirurgias eletivas não devem ser apenas de mutirão. A gente precisa voltar na rotina, o paciente teve a necessidade, garantir o acesso. E os hospitais estão colaborando muito, muito conosco, assim como cada um dos secretários e secretárias municipais de saúde. Porque na saúde a gente não faz as coisas só pela Secretaria de Estado da Saúde. Secretaria de Estado da Saúde, o conjunto dos secretários e as equipes dos municípios e a nossa rede de
que inclusive estão se habilitando para alta complexidade na ortopedia, porque o volume de pacientes que precisam de uma cirurgia de quadril, de joelho, de ombro é muito grande e a gente precisa, porque deste total, mais de 20 mil são cirurgias ortopédicas. 8h33 da manhã, para você que está chegando agora, estamos entrevistando ao vivo aqui no estúdio da NDTV Record TV, a secretária de Saúde de Santa Catarina, Carmen Zanotto. Secretária, chegou mais pergunta dos nossos telespectadores. Vamos ver quem mandou, se a produção puder colocar aqui na nossa tela. Olha só, a Paty é de Imbituba e gostaria de saber por que aqui demora tanto o agendamento de exames. Consultei em fevereiro, 2 meses atrás. O médico pediu um ultrassom abdominal. Estamos em abril e não foi agendado ainda. A situação que a Paty traz de Imbituba, secretária. Paty, não são só as cirurgias que têm fila. Os exames também têm fila. A gente, inclusive, está liberando os recursos daqueles 30 milhões de reais para os consórcios. Ontem fizemos um pagamento de 20 milhões, ainda restam 10 milhões que precisam ser liberados, tão logo cheguem os documentos, para que o conjunto de municípios, através dos consórcios de saúde, possam estar disponibilizando os exames de menor complexidade. O Estado cuida mais das cirurgias e os municípios nos ajudam na vazão dos exames de raio-x, ultrassom e tomografia. Mas é uma força-tarefa mesmo, a saúde é muito difícil para a gente que é da área da saúde, mas nós chegamos numa situação que não combina com Santa Catarina. A situação da saúde nesse tempo de espera para os diagnósticos e para os procedimentos é muito longo e esse é o grande desafio que a gente tem. A gente precisa aliviar o sofrimento das pessoas, porque quem aguarda um exame ou um tratamento de câncer, pensem vocês que os pacientes de câncer estavam na mesma fila das cirurgias eletivas. Quem tem câncer, nós temos leis, não é porque as leis são de minha autoria, elas têm uma lógica nesse sentido. Quanto mais rápido você fizer o diagnóstico, por isso do prazo de diagnóstico em até 30 dias e o tratamento em no máximo 60 dias, o seu início, é porque diagnóstico rápido, tratamento rápido, significa um melhor resultado. Então, quem tem câncer tem pressa e também estamos tendo um olhar diferenciado, porque nós precisamos garantir que todos os pacientes, independente do serviço ser no CEPOM, Florianópolis, ou é Chapecó, ou Joaçaba, ou Lages, ou Criciúma, ou Tubarão, Joinville, Blumenau, que cada um dos nossos serviços de alta complexidade do Estado de Santa Catarina no tratamento do câncer garantam os exames e o acesso mais rápido possível. E quando a gente diz no máximo 30 dias, o ideal não seria 60 dias, 30 para o exame e 60 para o início do tratamento. O ideal, é claro, que seria fechou o diagnóstico nesta semana que vem poder acessar. Mas ainda isso não é possível. Mas então vamos persistir e lutar para que todos os nossos pacientes de Santa Catarina tenham atendimento de qualidade no câncer em no máximo 60 dias. Secretária, aproveitando que você citou ações de sua autoria, eu vou ter que tocar nessa ferida aqui, gente. Eu acho que é uma bandeira que a senhora também defende. Piso nacional dos enfermeiros, profissionais que já estão sobrecarregados. A gente teve uma suspensão por parte do STF recentemente. Como é que está isso? Essa suspensão se mantém porque nós precisamos que o governo federal publique a medida provisória. A medida provisória vai tratar exatamente daquilo que já está assegurado, tanto na lei do piso quanto na nossa emenda constitucional. Garantido na Constituição Federal o piso nacional para enfermagem. Na próxima terça-feira deveremos ter uma audiência pública em Brasília para voltarmos a este tema. Na semana passada, quando eu estive junto ao Ministério da Saúde, aos secretários municipais e secretários estaduais, que a gente chama da reunião tripartite, nós pedimos que a gente tenha um grupo de acompanhamento por parte dos estados e dos municípios, junto com o Ministério, porque a enfermagem não suporta mais esperar. A enfermagem foi sim mais reconhecida na pandemia, mas essa é uma luta de mais de 30 anos e a gente precisa realmente que o vencimento chegue no contra-cheque. Bom, a gente estava comentando aqui que a senhora acaba de ser eleita coordenadora da região sul do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Como é que está esse diálogo com os municípios? Essas são reuniões que nós temos mensais em Brasília. Então,
Então, nós temos o nosso presidente, vamos tomar posse nos próximos dias, que é de Minas Gerais, que vai representar o conjunto de secretários estaduais, e nós vamos representar a região sul do país. Esse trabalho é o trabalho que a gente discute as demandas. Lá nós discutimos cirurgias eletivas, cobertura vacinal, dificuldade de financiamento. Santa Catarina, por exemplo, e isso eu vou levar para a nossa bancada, estou encerrando os relatórios para encaminhar ao nosso governador Jorginho, é a diferença per capita entre o catarinense na área da saúde, o gaúcho e o paranaense. O nosso valor é o menor, então nós queremos, no mínimo, comparar ao Rio Grande do Sul para a gente poder dar mais ações e serviços de saúde. Obrigado, secretária Carmen Zanotto. A gente agradece muito sua presença. Se pudesse, a gente falava o dia inteiro com a senhora, conversando, mas infelizmente o nosso jornal está acabando. A gente continua esse bate-papo aqui no estúdio e depois atualiza as informações para você que acorda conosco. A gente agradece muito a presença da senhora. Obrigada. Forte abraço a todos e vamos todos nos cuidar fazendo aquilo que a gente precisa fazer, né? Cuidar da nossa casa, cuidar do terreno ao lado da nossa casa. Muito trabalho aí depois desses primeiros 100 dias de governo também na área da saúde, A gente agradece a sua participação e a gente agradece a sua presença aqui com a gente.